meu nome é Karen, eu sou da Residência Pedagógica e nesse vídeo nós vamos estudar a segmentação e os tipos de ovos, que está lá na semana 1 e 2 do PET número 7. Bom, neste vídeo nós vamos dividir em 3 partes. A primeira, vamos ver a embriologia e o desenvolvimento. Na segunda, os tipos de ovos e na terceira, os tipos de segmentação. Bom, primeiro, embriologia e desenvolvimento. O que é embriologia? É o estudo de todas as fases do desenvolvimento do embrião, desde a fecundação até o nascimento. E os processos e as estruturas importantes para que a fecundação aconteça e para que o embrião se desenvolva também são estudados, que seriam os processos de geração dos gametas, né, a gametogênese, e a fecundação. E a embriologia ela é dividida em 3 áreas principais. A embriologia humana, que estuda especificamente o processo para o ser humano. A comparada, que estuda para os outros animais. E a vegetal, que estuda a embriologia das plantas. O desenvolvimento embriológico humano. Bom, como eu falei no slide anterior, a embriologia também estuda os processos para que o embrião possa existir, que seria a gametogênese e a fecundação, nessa ordem. Então, o que seria a gametogênese? Gametogênese é o processo de formação dos gametas, que são o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Cada um é feito, né, no indivíduo, e aí eles são gerados para que este momento aconteça, o da fecundação, onde o espermatozoide fecunda o óvulo e eles formam o zigoto. E o desenvolvimento embriológico humano, depois da fecundação, passa por algumas etapas. A primeira delas é a segmentação. Como a gente pode ver aqui na imagem, o zigoto ele começa a sofrer diversas divisões celulares, porque o zigoto ele é uma célula só. Então, ele começa a se multiplicar, as células se multiplicam inúmeras vezes. Então, o processo de segmentação são rápidas divisões celulares. Então, vem o processo de gastrulação, que seria a formação dos folhetos embrionários, né, ou folhetos germinativos, que daí também se inicia a diferenciação dos tecidos, para que depois eles possam se especializar em órgãos. Então, aqui nessa imagem, a gente vê o processo de gastrulação. Então, né, começa a entrar essa curvinha aqui, né, que a gente fala que é uma invaginação. E aí, vai formar os 3 folhetos embrionários, que a gente vê aqui nessa imagem. A mesoderme, a ectoderme e a endoderme. E por último, tem a organogênese, que seria a formação dos órgãos. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, que também está lá no PET tipo 6, todos os órgãos eles vão sendo formados. Então, os órgãos do sistema nervoso, coração, membros, tudo isso é nesse período de organogênese. E depois disso, eles só têm o crescimento até o nascimento deste indivíduo. Bom, agora a segunda parte do nosso vídeo de hoje, que são os tipos de ovos. Bom, nessa imagem aqui a gente pode ver os 4 tipos de ovos. O primeiro deles é o oligolécito, que é um ovo onde ele tem pouca quantidade de vitelo e ele é bem distribuído. A gente pode olhar aqui, ó, que ele é uniformemente distribuído em todo o ovo. E os principais indivíduos, né, que tem esse tipo de ovo são equinodermos, mamíferos e o anfíoxo. Este segundo ovo aqui é o ovo mesolécito, mas ele também pode ser chamado de heterolécitos. Lá no PET de vocês está com esse nome, mas ambos significam a mesma coisa, que tem uma quantidade média, né? E ela é concentrada nesse polo inferior, nessa parte de baixo aqui do ovo, que também é chamado de polo vegetativo. E esse ovo ele é encontrado nos anfíbios. O terceiro tipo de ovo é o ovo telolécito, que
que tem uma grande quantidade de vitelo. A gente pode ver, né? O vitelo é esse em amarelo. A diferença da quantidade do ovo oligolécito para o mesolécito e agora para o telolécito. Ele tem grande quantidade este vitelo. E quais são os indivíduos, né, que possuem esse tipo de ovo? As aves, os répteis e os peixes. E por último, a gente tem o ovo centrolécito, que tem uma grande quantidade de vitelo e ela ocupa a parte central do ovo. Já o citoplasma ele é mais periférico, ó, essa parte branquinha. E um exemplo disso desse ovo são os artrópodes. E agora a terceira parte do nosso vídeo de hoje, que são os tipos de segmentação. Vocês lembram daquela primeira parte lá da embriologia humana, na parte da segmentação, né, ou também chamada de clivagem, que era quando o embrião começava as diversas divisões celulares? Então, essas divisões celulares elas vão ocorrer em todo o embrião, só que de formas diferentes. A gente pode ter do tipo segmentação total ou segmentação parcial. Qual que vai ser a diferença? Vamos olhar aqui na imagem. Na segmentação total, a gente vê que ele inteiro vai sendo dividido. E na segmentação parcial, vai ter uma parte dele que não vai acontecer, ó, que nem nessas regiões aqui. A segmentação total, ela pode ser igual, então a gente vê, ó, que vai vindo a clivagem, né, esse corte, digamos assim, ele é bem no meio e tudo vai ficando igualzinho. Ou a desigual, que aí as células elas não vão ficando do mesmo tamanho. A gente pode ver essas diferenças aqui. E já na segmentação parcial, ela também pode ser chamada de discoidal e superficial. A discoidal, ela vai acontecendo aqui, ó, igual a gente vê na imagem, nessa parte de cima, formando como se fosse um disco mesmo. E ela fica restrita a esse disco que a gente chama de disco germinativo. E a superficial, ela acontece na divisão do núcleo central, que eles migram para a periferia do ovo, formando uma camada celular ao redor do vitelo. Aqui a gente pode observar bem que ela vai formando ao redor. E aqui para a gente relacionar os tipos de ovos com o tipo de segmentação. Os ovos oligolécitos, né, que eram aqueles dos mamíferos, equinodermos e do anfioxo, ele vai ter geralmente a segmentação holoblástica, né, que é a total, igual. O ovo heterolécito, né, que é aquele dos anfíbios, dos peixes, ela já vai ter a segmentação total, porém desigual. O ovo telolécito, que é o das aves, dos répteis, ele vai ser parcial discoidal. Lembra que é aquele que forma o disco na parte de cima. E no ovo centrolécito, ele que é aquele dos artrópodes, ele vai ser parcial superficial, que é aquele que vão ser as divisões na periferia da célula e os vitelo fica no centro. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Agora é só rever a matéria, tirar as dúvidas para resolver as atividades. Muito obrigada e bons estudos!